aqui, Espineia. Consigo escutar. Consegue? A vida inteira que podia ter. Então tá bom. Pronto, professora, vamos começar. Vamos. Então, pessoal, bom dia. Bom dia, professora Josiane. Bom dia, desculpa. Você está vendo a apresentação? Desculpa. Não, ela saiu. Sim, eu vou ter que colocar de novo, peraí. Sim, bom dia, Micael, tudo bem? Tudo. Enquanto a senhora vai colocando, eu vou falando aqui. Então, eu me chamo Micael, sou representante discente do programa Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da UFPB. Neste momento, nós vamos dar sequência à nossa programação com a palestra sobre o projeto Fisioarte, coordenado pela professora Josiane Cruz. A professora doutora Josiane Cruz é formada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Possui mestrado e doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto também, no Departamento de Fisiologia da Universidade de São Paulo. Possui também pós-doutorado no Laboratório de Fisiologia Cardiovascular do Instituto de Fisiologia e Biofísica da própria instituição. Também possui pós-doutorado na área de Fisiologia Neuroendócrina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E também tem doutorado pelo Instituto, pós-doutorado pelo Instituto Karolinska, na Suécia, né? Atualmente é docente do Departamento de Biotecnologia da UFPB e também coordena o programa de mestrado em Ciências Biológicas local. Então, professora, a palavra agora é com a senhora. Muito obrigada, Micael e demais organizadores. Eu gostaria de agradecer por terem aceito a minha sugestão de palestra, né? E gostaria de parabenizá-los pela organização e também pela iniciativa, que é muito importante para a formação de vocês e também para o crescimento do nosso programa. Parabéns a todos envolvidos. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje desse trabalho que eu chamo de Fisioarte, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo na UFPB desde 2015 e de 2019 para cá também se transformou num projeto de extensão. Bom, por que houve a necessidade de, nas minhas aulas de fisiologia, eu fazer essa interação entre fisiologia e arte? Esse trabalho é um trabalho recente, de 2018, feito por uma universidade na Austrália, e eles perguntaram aos estudantes que sempre diziam que tem muita dificuldade com a disciplina de ciências fisiológicas, que é uma coisa que eu ouvia muito dos alunos e ainda ouço, e perguntaram para eles, mas qual módulo da fisiologia vocês têm mais dificuldades? E eles têm dificuldades com todos os módulos da fisiologia, como vocês podem observar no gráfico da esquerda. Dentre os módulos, que eles têm mais dificuldade é com fisiologia respiratória, gastrointestinal e metabolismo. Me chamou a atenção porque a fisiologia respiratória e gastrointestinal são os módulos que eu ministro nas minhas aulas de fisiologia. Para esses mesmos alunos, na sequência, do lado direito, eles perguntaram, mas qual que é? Tudo bem, vocês têm dificuldade, mas qual o método que vocês usam para estudar fisiologia? A grande maioria respondeu dos livros-textos, né? E outras respostas, mas vou destacar essa. Que, claro, é importante, acho que o método mais indicado e mais eficiente para se estudar é através dos nossos livros-textos, mas é necessário, eu observei essa necessidade de você incentivar esse aluno a estudar a fisiologia. E como que a gente pode fazer isso? Isso já tem sido feito há um bom tempo por diferentes professores, tanto das escolas secundárias, quanto também do ensino universitário, que usam a arte, diferentes expressões artísticas, como vocês podem observar nesses trabalhos aqui que eu escolhi, para incentivar os seus alunos a estudarem. E esses trabalhos eu escolhi são todos para incentivar os alunos a estudarem ciências biológicas, tá? Mas por que a arte ela tem sido uma metodologia eficiente para o estudo das ciências biológicas, né?
Porque a arte e outras disciplinas também, né? Porque a arte, o contato com a arte inspira em nós propósito, originalidade, criatividade, racionalidade, sentimento. Acho que todo mundo tem um exemplo aí de uma música né, que traz certas recordações, rememoração, lembranças, né? Então a arte, ela incita em nós diferentes tipos de sentimentos. Não obstante, esse trabalho aqui dessa professora de arte americana, Abigail Hussein, ela submeteu um grupo de alunos, que aqui no Brasil nós consideramos ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, a aulas de arte durante 4 anos, uma vez por semana durante 4 anos. E o que ela observou nesses alunos? Isso foi relatado por outros professores, como, por exemplo, de matemática. Esses alunos têm uma maior racionalidade, o de história. Eles são mais questionadores, o de português, eles têm uma capacidade para redação mais aguçada, melhor. Bom, então o que ela pôde observar? Que aquilo que é aprendido com a arte pode ser transferido para as demais disciplinas. Por isso, então, que a arte é uma metodologia de ensino muito eficaz. Um outro exemplo, agora, já no ensino universitário, esse tipo de disciplina começou com esse trabalho aqui, que foi na escola lá de Harvard, de medicina, mas tem várias outras universidades americanas que também fazem esse tipo de atividade, onde eles convidam os alunos de medicina e de outras áreas da saúde para irem ao museu e fazerem uma descrição minuciosa de um quadro. Sim? E eles observaram, então, que esses estudantes que participaram dessa atividade na clínica, agora os estudantes de medicina, eles tiveram, como bem mostrado aqui nesse gráfico, a parte pontilhada, uma capacidade maior de observação dos seus pacientes durante a anamnese. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque fez com que eles tivessem mais segurança na hora do diagnóstico e que eles tivessem o maior número de diagnósticos corretos. Em outros trabalhos, eles também observaram que essa atividade, esse contato com a arte, fez com que os estudantes, né, na clínica, desenvolvesse uma maior empatia pelo paciente, e a recíproca é verdadeira também. E isso, claro, melhora o diagnóstico e o tratamento. Bom, falando um pouquinho de arte, eu trouxe aqui esse quadro, que é desse pintor espanhol chamado Diego Velázquez, que é um barroco mais moderno, e esse quadro ele é muito representativo e já foi muito estudado. Chamado As Meninas. E um recurso muito utilizado pelos próprios artistas é a reinterpretação. Dada a importância desse quadro, ele foi muito reinterpretado. Como, por exemplo, pelo cubismo de Picasso, pela arte, fotografia, outras expressões artísticas além da pintura, uma arte mais pop, colagem, Playmobil, cartoon e outros estilos de pintura. Então, a gente pode observar aqui que uma mesma obra de arte, ela pode ter, dependendo do seu observador, diferentes tipos de interpretações. E eu pensei, será que eu não posso reinterpretar essa arte com conceitos de fisiologia? Nesse sentido de reinterpretação de obra de arte, de que a arte ela tem reinterpretações infinitas, tem uma fala de um filósofo francês chamado, já falecido, Miguel Foucault, que ele fala que a relação da linguagem com a pintura é uma relação infinita, né? Se é uma relação infinita, então isso suporta mais a minha ideia de que eu posso fazer representações, agora reinterpretações, imprimindo agora nessas releituras conceitos das ciências fisiológicas. Foi então que nasceu, né, a Fisioarte, onde eu sugiro aos alunos que após um módulo, né, cada semestre eu escolho um módulo da fisiologia, após nós estudarmos esse módulo, eles são então convidados, né, a fazerem uma reinterpretação daquele módulo, colocando na sua releitura, eles escolhem o artista da sua que eles
gostarem, né? É livre isso. E aí eles fazem uma representação, reinterpretação, colocando agora esses conceitos da fisiologia. Bom, mas eu, quando começo a disciplina, a fisiologia, eu já aviso os alunos que nós vamos fazer essa atividade. Hoje já é uma atividade muito conhecida, eles ficam, inclusive, esperando que chegue a fisiologia para fazer a fisioarte. Como eu disse, eu escolho um módulo, mas eu dou, durante o meu curso de fisiologia, eu tento inspirar esses alunos durante as aulas, e também uso muito a arte, tanto para inspirá-los, como também como um recurso didático durante as minhas aulas expositivas. Aí eu vou dar alguns exemplos disso, que serve tanto para me ajudar na didática, como também para inspirar os alunos para depois fazerem suas releituras. Esse aqui é um exemplo de que eu uso, inclusive naquele trabalho que eu mostrei do primeiro slide, eles disseram que tem muita dificuldade com o sistema respiratório, e dentro do sistema respiratório, os alunos dizem que tem muita dificuldade com mecânica respiratória. Aí, por exemplo, eu ministro essa aula, nas minhas aulas de mecânica respiratória, eu trago esse poema, que é do Manuel Bandeira, que é o pneumotórax. E eu vou passar para vocês agora esse poema, que eu peguei no YouTube, inclusive na voz do próprio Manuel Bandeira. Febre, hemotíase, dispneias sexuais noturnas. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse. Mandou chamar o médico. Deu 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Bom, então esse é um dos exemplos que eu uso na minha aula para me auxiliar, né, a quebrar esse gelo, porque os alunos muitas vezes eles já vêm para a sua aula com aquela ideia de que a fisiologia é difícil. Então, quando eu trago a arte para dentro da sala de aula, eu já começo, como é aquela transferência que vocês viram no trabalho da Abigail Hussein, né? Essa empatia que eles têm pela arte para ser transferida para a disciplina, para a fisiologia. Porque vocês podem dizer, bom, pneumotórax do Manuel Bandeira não tem nada a ver com a fisiologia do pneumotórax, né? Fisiopatologia. Mas eu consigo transferir essa empatia para o que eu vou falar na sequência. Eu chamo a atenção do aluno e eu aumento a minha interação com esses estudantes. Então, eles prestam mais atenção e conseguem, talvez, assimilar esse conteúdo de uma melhor maneira. Uma coisa que eu faço também é trazer, você tem diferentes expressões artísticas com referências anatômicas ou mesmo referências fisiológicas. E eu trouxe como exemplo esse quadro aqui, que é do Sandro Botticelli, que é renascentista, século XVI, XV, XVI, né? E ele tem esse quadro chamado A Madonna de Pomegranate, que é aqui a Maria com Jesus menino em seu colo, e ela está segurando aqui com a sua mão esquerda uma romã, né, dado o nome então da obra. E aí, segundo a interpretação desse trabalho publicado, há detalhes, uma romã está cortada ao meio, né, detalhes então da anatomia interna do coração. Então, eu uso muito isso nas minhas aulas para ilustrar, para relembrar, para rememorar, né, os conceitos que foram passados em sala de aula. E além da gente trazer beleza, né, o quadro é muito bonito. Então, é importante, você transfere isso, essa beleza que ele vê no quadro, para a sua disciplina, para o que você está falando, inclusive para a sua pessoa, porque melhora muito a relação aluno-professor, esse tipo de atividade. Um outro exemplo
Eu gosto muito desse exemplo nas minhas aulas de hipotálamo e hipófise. Para finalizar, eu uso esse quadro, que é desse também espanhol pintor, Juan Carreno de Miranda. Ele tem vários quadros onde ele pintou pessoas que faziam parte da corte do rei Carlos II. Essa aqui é a Eugênia, uma criança que vivia na corte aos 6 anos de idade. Então dá para observar que é uma criança de baixa estatura e obesa. E aí estudos mais recentes sugerem que a Eugênia ela tinha uma deleção do parcial do cromossomo 15, que é importante para o desenvolvimento do hipotálamo. Então, vocês imaginam que toda a função hipotalâmica nessa criança estava comprometida, né? Incluindo a produção de hormônios que vão influenciar a atividade da hipófise e, consequentemente, das diferentes glândulas. Então, ela tinha, além de hiperfagia, né, o que levava ela à obesidade, porque a gente sabe que o hipotálamo é extremamente importante para a sensação de saciedade. Ela tinha microgenitália, então aí a interação hipotálamo-hipófise e o ovário. Pele sem hirsutismo e sem estrias, então a interação de hipotálamo, hipófise também com as gônadas, também com a suprarrenal, né? Atraso cognitivo, disfunção hipotálamo, hipófise, tireoide, baixa estatura, defeito na liberação do hormônio do crescimento. Então, a gente consegue sintetizar tudo que eu falei anteriormente sobre a relação hipotálamo-hipófise com um simples quadro de uma menina pintado, então, por esse artista espanhol. Além disso, o que eu acho interessante é que eu sempre vou descobrindo coisas novas, aprendo muito com essa atividade. Esse aqui é um trabalho, na verdade, aqui da direita, foi uma releitura, né, de um dos desenhos do Leonardo da Vinci, feito por um aluno. Então, a Fisioarte, ela inspira muito esses alunos. Então, eles me trazem desenhos assim, aquele que já tem uma certa propensão, né, à arte, desenhos magníficos, que depois, inclusive, eu uso em sala de aula. Aqui é um outro, esse aluno me trouxe, ele fez essa interpretação, né, através de um cartoon do ciclo menstrual, cheio de simbolismo. Acho que o simbolismo ajuda muito a entender e a você firmar os conceitos ditos em sala de aula. Eu também uso essa representação aqui do ciclo menstrual feita pelos alunos. E uma coisa que eu tenho feito também deixa eu só parar aqui. Uma coisa que eu tenho feito também é videoarte. Eu comecei isso há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Os alunos, eles fazem vídeos artísticos, não é uma aula, né? Mas eles fazem vídeo e a gente tem um canal no YouTube para colocar esses vídeos. Aqui é um pequeno exemplo só. Eles usaram o stop motion, né? Para fazer esse vídeo. Então, a gente vai inovando. Nós começamos com a fisioarte, e aí os alunos escolhem sempre fazer reinterpretação de quadros, mas hoje nós já passamos a fazer esses vídeos com conteúdos de fisiologia e arte também. Só para vocês verem. Bom, então, falando da fisioarte em si, eu vou dar alguns exemplos de reinterpretação agora para vocês. Como eu disse, no início do semestre, eu sempre escolho um tema, como, por exemplo, a fisiologia do sistema gastrointestinal, e aí nós estudamos em sala de aula esse módulo da fisiologia. Ao final, ou um pouco antes, eu peço aos alunos que formem grupos de 3 ou 4 estudantes, e aí eles vão explorar, dentro da fisiologia do trato gastrointestinal, um conceito que vai servir de base para que eles façam a releitura deles. Então, eles têm mais ou menos 2 semanas a 3 semanas para discutirem e fazerem as suas releituras. Durante esse período, nós temos algumas reuniões
informais, eles me procuram, e eu tenho também, marco no calendário com eles uma reunião formal, onde a gente vai discutir a releitura deles. Mas essa reunião, eu nunca interfiro no artista ou na obra, como eles vão representar ali a fisiologia. Eu só faço correções dos conceitos ali que serão expressos. Na última etapa, então, nós fazemos uma exposição, e eles apresentam, então, as suas releituras. E, para o final, eu passo um questionário para coleta de dados. Bom, aqui é um exemplo, então, da apresentação. Na verdade, não é só uma exposição, eles também fazem uma apresentação, né, para mostrar a releitura deles. E dentro dessa apresentação, como vocês podem observar aqui, eles precisam explicar para a gente quais foram os conceitos de fisiologia que foram reinterpretados na obra, né, deles, e falam um pouquinho também do artista que eles escolheram, e explicam, fazem alguma interação sobre os conceitos de fisiologia que estão sendo reinterpretados, expressos naquela obra, com o significado da obra em si, ou o significado que o autor tenha dado para a obra, tal. Então, eles fazem toda essa reinterpretação também de conceitos da obra em si. Aqui, então, são os alunos que participaram, que fizeram esse quadro, né? Aqui, no caso, foi Fisiologia do Trato Gastrointestinal, e eles escolheram esse quadro, Beijo, né? Do Gustav Klimt. Aqui são todas as edições que nós fizemos para a graduação aqui da UFPB, da Fisioarte. E agora eu vou dar alguns exemplos para vocês do que os alunos já fizeram. O tema aqui foi sistema respiratório, e esse grupo fez a reinterpretação da criação do homem, que é esse afresco do Michelangelo, que se encontra, então, na Capela Sistina, no Vaticano. E aí, nesse conceito, o sistema respiratório, observem aqui que no Adão, né, eles colocaram a anatomia do pulmão, e o detalhe aqui para o alvéolo, né, o saco alveolar, extremamente vascularizado. E aí fizeram, inclusive, uma interação, porque eu trago para minhas aulas também muita história da ciência. Então, fizeram uma interação com a história da ciência, né? Onde os gregos antigos, eles tinham a ideia de que a nossa vida, ela vinha a partir do primeiro ato da respiração, de nós incorporarmos o pneuma. E aí eles fizeram aqui, ó, que é Deus, né? Colocando através do sopro da vida, que foi o nome que eles deram para essa obra, então a vida para Adão, e ela veio através do sistema respiratório. Uma outra reinterpretação, aqui o tema é pâncreas endócrino, foi de Van Gogh, Noite Estrelada, e aí eles fizeram, então, a noite pancreática, né? E aí aqui está o pâncreas, né, representado pela noite, e os sóis aqui dessa noite estrelada são as ilhotas pancreáticas. Aqui o tema foi parte lactação, fizeram então uma releitura dessa obra, esqueci de colocar aqui, mas é do Cândido Portinari. Inclusive nessa edição, nós fizemos releitura só do Cândido Portinari, então nós já fizemos com o tema parto e lactação. Fizemos também outras reinterpretações, tendo um artista específico como tema. Bom, nesse caso, então, do parto e lactação, eles entenderam que esses dois morros aqui eram, então, dois seios, né? E aí colocaram aqui em um deles o detalhe, então, de uma mama ativa, a sua conexão com o hipotálamo e a hipófise para a produção de ocitocina e prolactina. E eu achei bacana, porque às vezes os alunos vão muito além do que eu proponho. Na verdade, eles, na maioria das vezes, vão do que eu proponho em sala de aula. E aí esses alunos também falaram, né, colocaram aqui uma mulher negra, representando, então, falando um pouco de certas injustiças sociais, de pessoas negras no Brasil, tá? Então eles trazem conceitos sociais também para a aula de fisiologia, fazem essa interação que eu acho extremamente
interessante. Aqui também, o tema era hipotálamo hipófise, e aí fizeram a reinterpretação dessa arte aqui, né, considerada uma arte, que é a adoração de Atum, que é o deus Sol, pela família do faraó, e aqui fizeram, né, adoração à hipófise. Então, observem aqui, eu coloquei no detalhe, eles fizeram essa releitura numa pedra de gesso. E aí, observem aqui, eu tenho a hipófise, onde eu estou mostrando com o mouse, e aí os raios, né, que ela mostrou aqui, os raios solares aqui, estão fazendo conexão com as diferentes glândulas que são influenciadas pelos hormônios da hipófise. Bom, e aí eu trago um pouquinho aqui, como eu mostrei para vocês que eu coleto dados, eu pergunto para os alunos assim: o que vocês acham? O que vocês acharam? Se vocês gostaram? Se ajudou realmente a melhor compreender a fisiologia? E aí aqui algumas coisas que os alunos escreveram nesse questionário. Eu vou só ler do meio, tá? A fisiologia começou a ser um evento muito aguardado no final da disciplina, pois além de ajudar o aluno a estudar sobre o assunto de uma forma mais descontraída, no dia da apresentação nós podíamos ver quão criativos são as pessoas com quem estamos estudando. E aí, só ler o último, na verdade, para eu puxar para o próximo slide. É possível sugerir que o trabalho fisioarte seja mais divulgado e que seja levado além das barreiras universitárias. E aí, não só por esse motivo, a sugestão do aluno, mas por outro, nós realmente levamos a fisioarte além das barreiras universitárias e se transformou num projeto de extensão. Bom, mas falando ainda desses alunos de graduação, nós publicamos esse trabalho recentemente, e aí, nessa revista da American Physiology Society sobre ensino, e nós observamos, então, com a fisioarte, que a maioria dos alunos acredita que a fisioarte ajuda-os a melhor compreender os conceitos de fisiologia, assim como a maioria respondeu também que eles aprendem além daqueles conceitos que são dados em sala de aula, aumenta o interesse deles pelo estudo da fisiologia e torna o estudo da fisiologia mais agradável. Então, falando um pouquinho do nosso projeto de extensão, onde nós trabalhamos com crianças e com adolescentes, com a fisioarte, nós fizemos isso em 2019. Então, nós começamos nessa escola com uma exposição de tudo que a gente já tinha, que os alunos aqui da UFPB já tinham feito na fisioarte. Então, nós dividimos por sessões, tipo sistema respiratório, gastrointestinal, adrenal, hipófise. Então, eram várias sessões para os alunos visitarem. Cada sessão tinha um monitor, como essa aqui, por exemplo, que é do sistema respiratório. Aqui, então, eu tenho os alunos com o monitor visitando, né? São alunos do ensino fundamental 1 visitando a nossa exposição. Aqui também a mesma coisa, vocês observam a interação deles, né? Com a obra, a curiosidade e também como eles prestavam atenção. Me chamou muita atenção, porque no começo a minha ideia era trabalhar só com os alunos do ensino médio. Foi a escola que me pediu para estender isso para as crianças, porque disseram que as crianças iam gostar muito. E realmente elas gostaram demais e conseguiram, através dessas reinterpretações, aprenderem conceitos de fisiologia. Bom, após a exposição, nós só trabalhamos, então, na segunda etapa com os alunos do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano. Então, foram várias palestras que nós demos para eles, explicando o que é a fisioarte, como que eles iriam fazer, e nós escolhemos a fisiologia do sistema cardiovascular para trabalhar com eles. Fizemos uma aula sobre esse tema, baseado na apostila deles, de estudo. Essa aula foi extremamente cheia de simbolismo sobre o sistema cardiovascular, em artes, diferentes tipos de expressões artísticas, músicas, quadros, poesia, mitologia também a gente trouxe, para que a gente pudesse, nos ajudasse, né, a explicar os conceitos da fisiologia do sistema cardiovascular, assim como inspirá-los para as suas reinterpretações.
como nós aqui na UFPB temos laboratório de fisiologia cardiovascular, então nós levamos esses alunos também para a universidade, para eles conhecerem como que nós desenvolvemos pesquisa na área de fisiologia cardiovascular, demos uma palestra explicando o que é ciência, com os alunos, inclusive a participação dos alunos do programa. E aí, então, eles voltaram para a escola e começaram a trabalhar. Nós contamos, a escola abraçou o projeto, a gente contou com a participação da professora de arte, né, que os auxiliou, e também do professor de informática. Nas aulas de informática, eles iam pesquisar sobre o sistema cardiovascular, sobre o autor que eles escolheram, o artista que eles escolheram, sobre a obra, né? Então, o professor de arte e o professor de informática foram nossos parceiros nesse projeto, assim como toda a escola. Aí, então, eles fizeram uma apresentação também para a gente dessas releituras. Foi feito um evento na quadra da escola, e foi interessante que eles mostraram para a gente as releituras através de painéis, levaram o quadro em si, como está bem evidenciado aqui nessa foto, e fizeram painéis para explicar, então, a parte da fisiologia do sistema cardiovascular que eles estavam explorando nas suas reinterpretações. Aí aqui só alguns exemplos. Isso aqui são alunos do primeiro ano do ensino médio, e essas meninas fizeram a releitura de um desenho que elas encontraram num livro, que elas gostaram de ler. E aí elas fizeram essa releitura, colocando aqui no destaque, ó, observem, das pétalas dessas flores que saem dos vasos do coração, elas colocaram nomes de hormônios, como a adrenalina, e alguns sentimentos que são modulados pela interação sistema límbico e coração, tá? Então, eu achei muito interessante, porque são alunos do primeiro ano do ensino médio falando sobre sistema límbico e interação com o sistema cardiovascular, um assunto que, sistema límbico e emoções, um assunto que eu só fui estudar mesmo na faculdade. Isso inspirado, inclusive, pela nossa aula, a aula que a gente deu anteriormente, que eu explorei esse tema, bem assim, de uma forma bem descontraída, usando, inclusive, um vídeo da Pixar, né, para eles. Aqui também são alunos do primeiro ano do ensino médio, fizeram novamente aqui, assim como a linguagem é infinita, as reinterpretações são infinitas, também fizeram novamente a reinterpretação da criação de Adão, do Michelangelo, e aqui eles colocaram, então, Deus com o sistema pulmonar e o Adão com o cardiovascular, falando da interação desses dois sistemas, e o seu sincronismo. Achei muito interessante também, novamente, porque eu só fui, na verdade, estudar a interação entre sistema cardiovascular e sistema respiratório na minha pós-graduação. Aqui um outro também, releitura, que eles exploraram aqui a doença de Chagas, nessa releitura, agora uma fisiopatologia, e fizeram a reinterpretação do Ícaro, né, que é de Henri Matisse, e aí colocaram esse Ícaro com o coração chagástico. E aí eu achei muito interessante, porque colocaram aqui a interação entre parasitologia e fisiologia, que foi uma inspiração para mim para propor uma parceria com a professora de parasitologia aqui nossa. Também, como aqui fizeram a reinterpretação do grito, né, do Edvard Munch, e aí colocaram, observe, o personagem do quadro com a mão no coração, ele está tendo, então, um ataque cardíaco, exploraram também essa fisiopatologia aqui nessa obra, né, com base na expressão facial da obra original. E aí, só colocando que esse mesmo quadro já foi explorado na fisiologia do sistema respiratório, onde eles reinterpretaram que a fisionomia do quadro original, do personagem do quadro original, na verdade, era uma pessoa despertando com a apneia obstrutiva do sono, despertando de forma repentina após um surto, né, de apneia.
Bom, aqui também é o que os alunos dessa escola, né, que participaram do ensino médio, falaram sobre a fisioarte. E aí eu achei bacana, eu vou só ler o primeiro. Foi um trabalho muito importante para mim, pois consegui fazer da ciência algo mais divertido, através da arte. Eu achei bacana, assim, dele ter tudo que a gente explicou, ele ter ficado e correlacionado a ciência com a arte, né? E aí, hoje, nós também, além de ser um projeto de extensão, eu uso a Fisioarte como um projeto para divulgação científica também. Bom, esse ano, o ano da pandemia, eu já estou terminando. Como é um projeto de extensão, eu tive que continuar e me reinventar, aliás, todos nós tivemos, né? E aí eu passei a fazer a Fisioarte online, só que fiz como um workshop, e foi bem interessante, porque teve a participação não só de alunos, como também de professores e de alunos de outras áreas, como da áreas de arte, né? Alunos de arte também participaram e professores, tanto de biologia quanto também professores de arte participaram desse workshop. Aqui só para ilustrar, então, o nosso workshop online. E aí nós fizemos um café com fisioarte, pedi para cada um trazer o seu café, e aí foi bem bacana, assim, o pessoal comprou a ideia, começaram a colocar hashtags no Instagram, tiraram várias fotos deles com café, assistindo a aula e tal. Isso parece uma coisa simples, mas no contexto que a gente está vivendo, fez uma diferença muito grande para esses alunos, essa interação, essa proposta de simplesmente tomar um café na frente do computador. Bom, essas aqui são as releituras. Eu fiquei muito preocupada como que eles trabalhariam para fazer releituras. Esqueci de dizer, mas o tema foi também sistema cardiovascular. Eu trabalho com fisiologia cardiovascular, então como era um tema que eu ia explorar de maneira remota, não sabia se ia dar certo, fiquei dentro da minha zona de conforto. E aí, então, eu fiquei muito preocupada como que eles iam fazer isso online. Como que eles iam fazer reinterpretações, mas vocês são extremamente criativos e sempre me surpreendem. Eu sempre fico muito emocionada nas exposições. Aqui, esse grupo, eles fizeram, e eram pessoas de diferentes estados, né? E eles fizeram, então, eles pegaram e exploraram. Do lado aqui esquerdo, eles fizeram, que é o lado direito, na verdade, da tela, mas o esquerdo nosso, eles fizeram a arte inspirada no estilo do Andy Warhol. E aqui do nosso lado direito, eles fizeram a arte inspirada em Jean-Michel Basquiat. E observem que dá para ver nitidamente que está dividido em 4. Na verdade, como eles eram 4 integrantes desse grupo, eles dividiram e cada um ficou responsável por pintar uma parte desse quadro. Depois eles juntaram. Então, 4 justamente que são o número das câmaras cardíacas. Inclusive, eles fizeram questão de que fosse 4 pessoas integrantes do grupo. E aí, eu achei muito interessante o modo como eles conseguiram trabalhar isso. Depois, de forma digital, eles juntaram os 4 desenhos e aí formaram esse que vocês estão vendo, né, com toda essa referência aí à anatomia do coração. E tem várias referências, é um trabalho bem simbólico esse aqui ficou. Esse aqui é um outro exemplo, tem vários, depois eu vou passar para vocês no Instagram, aqui eu só vou mostrar esses 2. Esse aqui também foi outro que o grupo pegou. Eu não conhecia esse artista contemporâneo nosso, Vladimir Kush, e aí ele fez essa maçã, né? E aí tem essa referência dessa borboleta. E aí eles pegaram o morango, né? Cortado ao meio, ao invés de uma maçã, um morango. Por que o morango? Porque o morango, como tem flavonoides, foi o que eles justificaram, e tem vários trabalhos mostrando que tem efeitos benéficos cardíacos, né? E aí fizeram aí um desenho muito bem feito da anatomia das válvulas cardíacas.
E aí, então, o que eu achei interessante é que, como a gente estava nesse contexto da pandemia, eu esqueci de dizer, esse curso, depois, na edição, eu dei 2 cursos online o ano passado, na segunda edição da FisioArt Online, eu saí da minha zona de conforto e fui, aí já me aventurei, né, tomei coragem, vi que dava certo, falei sobre a neurociência da dor, trabalhei com uma professora, a Josimara de Santana, que trabalha com esse tema, então a gente deu um curso sobre a neurociência da dor. Então essas 2 turmas, nós passamos um questionário, 53 pessoas participaram desse, na verdade responderam, né, esse questionário, e aí nós perguntamos para esses participantes das atividades online, ou seja, que estavam na pandemia, né, no isolamento social, como que eles se sentiram como eles estavam se sentindo nesse período de isolamento. E 50% disse que estava se sentindo ansioso, com sintomas de depressão, quase 19%, e quase 14% disseram que tinham 2 ou mais desses sintomas que nós sugerimos, como tristeza, ansiedade, depressão e solidão. Nós perguntamos também para eles se a FisioArt, essa atividade online, os ajudou a diminuir o estresse das aulas online, né? Porque os alunos vêm reclamando muito, está muito cansativo para nós, para todos nós, né? Todo esse processo remoto está muito cansativo. E 70% disseram que sim, que ajudou sim. E aí nós perguntamos também se a FisioArt ela os ajudou um pouco a esquecer esses sentimentos ruins ou esses sintomas de quadros de depressão que eles estavam sentindo. E aí, juntando, a gente fez uma escala de 0 a 5, então entre 3 e 4 eu tenho aí mais ou menos 70% dos participantes dizendo que sim, que de diferentes proporções, mas a FisioArt os ajudou sim a diminuir esses sintomas. Para finalizar, então, eu vou citar um dito que é de um professor, foi professor de fisiologia, foi o fundador da Faculdade de Medicina do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é o professor Miguel Covian, que era uma pessoa que incentivava muito o ensino através da filosofia, da arte. Bom, vocês vão perceber pela fala dele. E aí ele fala assim, muito do descontentamento dos estudantes tem sua raiz em um ensino falto de imaginação, criatividade e cheio de informação estandarte. O papel do professor seria de guiar o estudante na descoberta por si mesmo das riquezas do mundo, por meio da filosofia, teologia, história, literatura, tecnologia e arte. Aí, para finalizar, eu agradeço, então, os alunos que trabalham comigo, que eu não faço isso sozinho, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que inclusive está comigo desde o começo, principalmente do trabalho nas escolas, que é a Francineide Costa, a Thalia Flor, que é aluna do programa, a Rayane Pessoa, que também é aluna do programa, e o João, que é o nosso artista, estudante de biotecnologia da graduação, que foi uma das pessoas que me inspirou a começar esse projeto nas escolas. E aí aqui do lado esquerdo também tem as nossas mídias sociais para quem tiver interesse em ver outras reinterpretações da FisioArt. E eu finalizo então agradecendo mais uma vez essa oportunidade de falar desses trabalhos nossos. Obrigada. Oi, professora. Primeiramente, eu gostaria de, em nome da comissão, agradecer a participação da senhora ministrando essa palestra, né? Também gostaria de dizer que realmente esse trabalho é um trabalho muito bonito e é o que a gente observa nos comentários, né? O pessoal amando o trabalho, mostrando o quão é importante, né? Envolver a ciência, a fisiologia, a filosofia e a arte e a criatividade dos alunos para o aprendizado, né? Então, o pessoal realmente está gostando bastante de todas as
imagens e releituras que a senhora mostrou, que vocês vêm trabalhando, né? Eu tenho só uma pergunta. A gente consegue ver que o trabalho vai andando e aumentando de patamar, né? Ele vai realmente saindo das fronteiras da universidade. Eu gostaria só de saber da senhora o que a senhora pretende fazer a partir de agora, visto que o trabalho já alcançou um patamar bem alto de fora dos limites da universidade. Nós temos vários projetos, é o que você falou. E a minha inspiração é muito o que os alunos me devolvem, né? Então, a gente tem um trabalho que foi o nosso projeto de extensão, nós não finalizamos do ano passado, fez parte do projeto de extensão, que eu também faço uma atividade com histórias em quadrinhos com os alunos. Então, é a gente fazer um livro de história em quadrinho, contando a história do sistema cardiovascular. Esse é um projeto. O segundo projeto a gente vai fazer também um livro de colorir, né? Também sobre o sistema cardiovascular, mas é um livro de colorir contando os principais experimentos, principalmente os mais antigos, que levaram hoje a alguns conceitos que a gente tem da fisiologia cardiovascular. E eu tenho um projeto também que vou começar no segundo semestre, se puder, né? Vamos ver como caminham as coisas, que é trabalhar com criança. A gente tem um projeto que é a PhysioArt Kids, e aí eu estou já desde o ano passado para começar esse projeto, mas não pude começar. E a gente vai, então, trabalhar com criança, porque a nossa experiência foi muito positiva com essas crianças, e a interação também com os professores e depois com a escola e tal. Então, a gente decidiu fazer o PhysioArt Kids. Esse é o próximo passo da PhysioArt. Então, mais uma vez, professora, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho. Eu sou um pouco suspeita. Eu participei de algumas etapas da PhysioArt. Então, realmente é um trabalho que incita a gente a estudar fisiologia. E isso é um pouco do que me fez continuar na área, né, de fisiologia. Que bom, Micael. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a apresentação, a oportunidade que a senhora nos deu em conhecer o seu trabalho, né? Em nome de toda a comissão, realmente gostaria de parabenizar pelo trabalho, pela apresentação. Obrigada. A gente está chegando perto do final do evento, então, pessoal, se liguem na próxima programação, que é já o encerramento do evento, né? Então, a gente encerra a nossa atividade aqui agora, mas tem um encerramento no próximo tópico da programação, certo? Tá bom. Obrigada. Obrigada, professora. Até mais. Até.